Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os terei convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, com grande alegria damos início, de uma maneira mais concreta, à nossa Semana Santa. Já de início, meus irmãos, falo a vocês, e claro, também a mim, é uma semana diferente. Um católico não pode deixar que a Semana Santa seja uma semana qualquer com alguns feriados. Meus irmãos, a gente sempre frisa isso. Semana Santa, para o católico, não é semana de feriadão, de feriados. É semana de contemplar a Jesus crucificado, a meditar sobre a sua paixão e a sua entrega por nós. Então, meus irmãos, intensifique algumas penitências, deixe de lado algumas redes sociais e viva a Semana Santa, como se fosse a tua última. Como se fosse a tua última. Viva bem essa semana. Meus irmãos, agora falando do Evangelho. O Evangelho hoje muito maravilhoso, em que Maria derrama este bálsamo, esse perfume caríssimo de nardo. Para que vocês sejam uma ideia, meus irmãos, para suprir o preço deste nardo, que era um perfume caríssimo, naquela época, e é até hoje, era necessário 1 ano de salário para repor o valor que era dedicado para este perfume. E Maria, na sua generosidade, que esse é o tema principal que envolve o Evangelho, a generosidade, Maria despeja ele aos pés de Jesus. E o que podemos entender disso? Que Maria dá a Jesus o que ela de mais valioso tinha, aquilo que ela tinha de maior valor, o melhor dela. Nos faz entender, meus irmãos, que a exemplo de Maria, devemos ser pessoas que dê o melhor para Jesus. O nosso melhor, o que de mais valioso temos. Nos entreguemos por inteiro a Jesus. Ou seja, sermos generosos no amor a Jesus. Que vejam, meus irmãos, Maria não só deu o que melhor tinha, mas deu tudo o que tinha de melhor. Ou seja, ela não pingou uma gota somente do perfume em Jesus, mas derramou quase meio litro, que era o que ela tinha. Então, meus irmãos, além de dar o melhor, dar por inteiro. Se entregar por inteiro com o seu melhor a Jesus. Entende, meus irmãos? Pois foi isso que Maria fez. Seu perfume mais valioso entregou a Jesus, despejou nos pés de Jesus. Nos faz entender que devemos ser pessoas que devemos dar o melhor para Deus, para Cristo, fazer tudo para a maior honra de Cristo. Então, meus irmãos, é isso que este Evangelho hoje nos vem ensinar. Fazermos tudo da melhor maneira possível para Jesus. Nosso melhor perfume despejar aos pés de Jesus.
Entende, meus irmãos? É isso que devemos fazer. A generosidade, ela se trata de quê? Dar em abundância. Entende, meus irmãos? Esse é o tema do Evangelho, generosidade. Essa generosidade de Maria que deve ser imitada por nós. Quando você é generoso, você dá algo em grande quantidade, né? E para com Jesus, devemos ser generosos. O nosso amor com Jesus não deve ser um amor limitado. Nos diz São Francisco de Sales, a medida do amor é amar sem medidas. Entende? Não há limites para o amor, por mais difícil que seja, mas se trata disso. Sermos generosos no amor é nos entregarmos por inteiro a Jesus, não ter reservas para nós, mas tudo entregar a Ele, depositar aos pés dele, para que Ele possa fazer daquilo o que quiser. Um ato também de humildade e generosidade da nossa parte. Mas, meus irmãos, a generosidade é uma virtude. Mas, para alcançarmos essa virtude, não podemos, de maneira alguma, sermos apegados ao mundo. Vamos usar um exemplo aqui. Essas duas figuras do Evangelho, Judas e Maria. Judas, o egoísta, Maria, a generosa. Como já falamos, a generosidade de Maria, que é o que estamos falando até agora, é isso, né? Dar em grande quantidade com muito amor. Agora, Judas, veja, ele tinha segundas intenções, ele era egoísta. Ele não queria saber de dar o melhor para Jesus. Para ele não se importava, ele queria saber o dele, né? Queria saber para ele. Ele já roubava o pessoal mesmo, queria mais. Ou seja, é impossível ser generoso sendo apegado ao mundo. É impossível eu dar para alguém se eu não consigo me desapegar de mim mesmo. Porque se eu sou apegado a mim mesmo, eu vou fazer tudo pensando no meu bem, não nos dos outros. Então a generosidade ela se torna impossível. Porque eu vou pensar no meu bem, nas minhas coisas, no eu, e eu não vou ter olhar para outra pessoa. Tão menos para Jesus. Então, meus irmãos, veja, para sermos generosos, precisamos ser desapegados. Desapegados do quê? Só do dinheiro? Não, também. Dos bens, do dinheiro, das vaidades, dos prazeres, de tudo. Tudo que seja mal, devemos exercitar. E para sermos igual a Maria, que soube ser generosa na entrega a Jesus, em depositar o seu melhor perfume para Jesus, nós também devemos ser assim. Dar o melhor de nós, meus irmãos, a cada dia, renovar os nossos propósitos com Deus e dar o nosso melhor para Deus. Fazemos o melhor para Jesus. Então, meus irmãos, esse é o tema do Evangelho de hoje. Sermos generosos. Mas para sermos generosos, precisamos desapegarmos das coisas do mundo e, consequentemente, de nós mesmos. E o tempo propício é esta Semana Santa que estamos vivendo. Vamos, meus irmãos, aprender nessa semana, por meio das penitências, que são intensificadas, mais oração, mais meditação, enfim, este exercício, por meio desses exercícios, podemos, junto com Jesus, ressuscitar para uma vida nova, uma vida longe do pecado, uma vida generosa com Deus, uma vida de entrega. Mas para isso, meus irmãos, precisamos nos esforçar para buscar tal virtude. Que tu possas ter uma santa e abençoada Semana Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.